Olá, eu sou Janaíne Penteado Santana, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos aqui para falarmos de um assunto muito importante: acidentes domésticos envolvendo crianças e adolescentes. Os acidentes domésticos são a principal causa de morte hoje no Brasil. Nós temos, de acordo com dados do Ministério da Saúde e da ONG Criança Segura, cerca de 3,7 mil crianças morrem por conta dos acidentes domésticos. Já 113 mil ficam hospitalizadas, ou seja, um assunto que realmente precisa da nossa atenção e que neste vídeo nós iremos falar dos principais que realmente ocasionam esses óbitos e essas hospitalizações. O primeiro que nós iremos tratar são sobre os afogamentos. Os afogamentos são a segunda causa de morte no Brasil. E é um acidente tão silencioso que as pessoas realmente não conseguem perceber, em algum determinado momento, que aquela criança está afogando. Vamos mostrar neste momento um vídeo no qual demonstra essa situação de uma mãe que, ao deixar dois bebês em uma piscina, e pegou um celular, acabou ocorrendo o pior. No primeiro momento, nós podemos observar no vídeo que duas crianças estão brincando em uma piscina. As duas estão de boia. A mãe, em um determinado momento, vira de costas para a piscina e não percebe na hora que uma criança vira, que a boia vira e a criança começa a ficar submersa. Uma criança, geralmente, após um minuto, ela já não consegue mais respirar. E aí é onde ocorre o grande problema. Neste momento nós vemos no vídeo que a outra criança, que está também de boia, percebe a situação, tenta até ajudá-lo, mas a mãe não está percebendo. A adulta ali ao lado está com um distrator, está ali com um celular na mão, e não observa realmente que existe uma criança submersa. Os minutos vão passando e a gente que está aqui assistindo o vídeo cada vez mais agoniado com a situação. A criancinha busca até a boia, tenta chamar a atenção da adulta, mas ela continua observando o celular. A criança submersa continua se debatendo. E ela continua, mas ela, por ser uma criança muito pequena, ela não consegue flutuar e não consegue virar de costas para que ela possa respirar. A outra criança continua tentando chamar a atenção da mãe, no entanto, a adulta está mais interessada realmente no celular. Até que em um determinado momento ela percebe que a criança está submersa. E aí ela realmente faz a retirada do bebezinho da água. Observe que após ela retirar, ela não sabe o que fazer. Outras pessoas começam a se aproximar, mas mesmo assim, elas também não sabem o que fazer, como socorrer essa criança. E por isso, senhores, é que nós devemos aprender o que refazer se o pior acontecer, como aconteceu com essa família. Nós temos que obedecer um princípio básico com relação a criança em uma água. Essa criança deve estar ao alcance do seu braço. Nunca deixe ela tão distante de você, pois alguns segundos podem acabar acontecendo um acidente como este e um afogamento. Este é um acidente muito silencioso, como eu já disse. E os pais não podem deixar que outra criança fique cuidando de uma própria outra criança. Então, sempre deixe um adulto, alguém que saiba realmente os riscos e que fique observando essa criança para que não ocorra o pior. Se você for a um local de banho, fique sempre próximo do guarda-vida, obedeça a sinalização. Você que tem piscina em casa, faça uma cerca, deixe chaveado. A distância entre as hastes não pode ser maior que 6 centímetros, porque senão uma criança pequena também pode passar por esse vão. Deixe fechado, eduque os seus filhos, ensine-os, fale com eles, estimule para que eles aprendam a nadar.
A natação é algo que é primordial para uma criança, para que ela então consiga, se ocorrer dela entrar na água, que ela saiba então, pelo menos flutuar, e assim os senhores não tenham uma situação tão difícil como esta, como que é perder um filho por um afogamento. Lembre-se, não deixe o seu filho longe dos seus olhos. Sempre fique alerta com relação a isso. Caso isso ocorra, nós vamos então ensinar neste momento o que fazer. Como é que eu faço para salvar essa criança que se afogou? Primeiramente, após retirá-la da água, coloque ela alinhada à sua cabeça e suas costas. Verifique se ela está respirando, chame por ela. Libere as suas vias aéreas. Movimente a cabeça com uma mão e puxe o seu queixo. Assim você vai fazer com que ela respire e libere as vias aéreas, que são essa região aqui, né, para que nós possamos respirar. Se ela estiver consciente, estiver chorando ou estiver falando, pois este atendimento não é só para um bebezinho, por uma criança pequena. Até mesmo em adulto é o mesmo tipo de atendimento. Se ela estiver falando, estiver consciente, conversando, faça o procedimento de lateralização conforme está mostrando a figura. Deixe-a de lado para que a água então possa respirar novamente. Mas caso ela esteja inconsciente, ela não responda, então, após fazer a liberação das vias aéreas, vocês deverão fazer o seguinte procedimento. Nós vamos fazer como chamamos o boca a boca. É lógico, antes disso, chame socorro, ligue 193, chame o corpo de bombeiros para que possa ser socorrido. Ou então, peça para que alguém ligue. Nunca esqueça que você sempre deve chamar o socorro. E nunca esqueça esse número, 193 ou 192, para que você possa ter o atendimento adequado. Feito essa movimentação, você irá fazer agora a respiração boca a boca. Lembrando que a respiração boca a boca, para o que nós estamos falando, é de alguém que você conhece, geralmente alguém da sua família, pois não é algo comum que devemos fazer aí na rua, pois sempre devemos usar alguma proteção. Mas se for o seu filho, com certeza você irá fazer. Então, execute o boca a boca. Se nós estivermos falando no caso de um bebezinho como esse, que é abaixo de 1 ano, ele está posicionado, você vai englobar a sua boca em volta da boca e do nariz dele e executar as insuflações. Você vai fazer como se fosse um assopro, pouco oxigênio. O meu pulmão, ele é muito grande. Se eu mandar a mesma quantidade de ar, o pulmãozinho do bebê não vai aguentar. Então, eu faço um sopro somente na criança 5 vezes. Demoro no máximo 1 segundo em cada um deles. Faço uma vez, deixo o tórax expandir e abaixar. Faço a próxima vez, expandir e abaixar. Isso eu faço 5 vezes. E observo se ela voltou a respirar ou não. Caso seja acima de 1 ano, chegando até mesmo aos 14, 18 anos ou um adulto, a forma de fazer esse boca a boca já muda. Então você vai escorregar os dedos, fechar o nariz e englobar a sua boca na boca da vítima e realmente fazer a insuflação. Da mesma forma, dependendo do tamanho, você vai mandar maior quantidade de oxigênio. Após isso, você vai observar se ela vai voltar a respirar ou não. Se ela voltar a respirar, né, você vai somente lateralizá-la novamente. Ela não voltou a respirar, você vai verificar agora o pulso. O que é o pulso? O pulso nós temos em vários pontos do corpo. No caso de um bebezinho desse, o local do pulso é exatamente no braço, na região que nós chamamos de braquial, neste local aqui. Então eu uso meus 2 dedos e faço aqui para verificar o pulso. Se nós tivermos então uma criança mais velha, deixa eu arrumar meu bebê aqui. Se eu tiver uma criança mais velha,
o local de pulso é aqui na região do pescoço. Nós temos dos dois lados. Eu sempre vou usar ou esses 2 dedos ou esses 3 dedos e vou fazer a verificação do pulso. Se a criança ou o bebezinho tiver o pulso, eu fico fazendo somente as insuflações, como eu já ensinei a vocês. Mas se ela não tiver o pulso, aí nós teremos que fazer as manobras de reanimação. E aí é que a gente vai começar a fazer o quê? As compressões torácicas juntamente com a insuflação. Se nós estivermos falando de um bebezinho como este, nós vamos pegar, dizemos que é a linha mamilar, ou seja, bem na região central do peito, bem na linha que nós estamos mostrando aqui. Vou pegar os meus 3 dedos, vou alinhá-los. O primeiro dedo que está na linha do mamilo eu vou retirar. Os outros 2 dedos eu deixo na posição e realizo então as compressões. Sempre estando numa superfície rígida. Com os dedos em pé, eu faço as compressões. Eu estou sozinha, executo 30 com 2 insuflações. Eu estou em 2 socorristas, eu vou executar 15 com 2 insuflações. É a única mudança que nós vamos ter para bebês e para crianças. Se for adulto, a gente vai tratar sempre 32. Se for uma criança, no caso um pouco mais velha, você vai colocar somente com um braço, com uma mão, com essa região, na região central, localizando conforme está nessa figura que eu estou mostrando a vocês. Localizando aqui na região das costelas, bem na região central, 2 dedos acima, ou seja, vai ser também na linha mamilar, uma mão sobre a outra e executando então as compressões, conforme estão mostrando nas imagens. Né? Nós temos aí também a imagem do bebezinho e a imagem como os senhores deverão se posicionar. Se for uma criança, podemos fazer somente com um braço essas compressões, porque a criança tem um biotipo um pouco menor, então não posso colocar tanta força assim. Quando é que eu paro de fazer essa reanimação? Somente quando o socorro chegar, quando ela retornar. E é assim que a gente deve proceder, pois esse tipo de atendimento salva realmente vidas. Existem informações de pessoas que retornaram sem nenhuma sequela. Então, nunca descarte uma vítima, sempre tente salvá-la. O segundo acidente que é mais corriqueiro dentro de casa, que nós vamos falar agora, são as queimaduras. Algo bem simples, né? Você está lá na cozinha, cozinhando, o seu filho está ali ao lado correndo, de repente você vira as costas para buscar alguma coisa e algum acidente acontece. Lembre-se, criança deve ficar afastada da cozinha. Quando for cozinhar, deixe sempre os cabos voltados para dentro. É muito fácil que essa criança tente buscar ou tente te imitar e isso ocasiona um acidente muito grave, que são as queimaduras. Então a forma mais correta é sempre afastar realmente as crianças desse local e não deixar que elas fiquem brincando com fogo. Ensine os cuidados, diga para ela os riscos que nós podemos correr no caso de brincar com fogo. O mais importante realmente é sempre a conversa, são os pais mostrarem aos seus filhos os riscos que podem acontecer. Esta imagem, por exemplo, que eu estou mostrando a vocês neste momento, é de um acidente que ocorreu com uma criança que estava brincando. Neste caso, a distração maior foi da mãe, que ao jogar uma água quente não percebeu que a criança estava no quintal e jogou em cima do bebezinho. Então, além de você tomar conta dos atos do seu filho, você também deve ficar ligado com o que você está fazendo, para que não seja automatizado e não perceba ao seu redor, não perceba que o seu filho pode estar correndo risco. Mais um assunto muito importante são as intoxicações por produtos de limpeza. Os produtos de limpeza eles devem ficar fechados, trancados, pois para as crianças, muitas vezes, aquilo parece brinquedo. Parece um brinquedo, pois ela olha aquela cor colorida, ela pode imaginar, ver sempre a mãe utilizando ou o pai utilizando, e aí ela pode querer brincar com aquele objeto.
Então, por isso, deixe sempre em locais que elas não vão ter acesso, ou então deixe trancados, para que não ocorra então essa situação. Mas caso ocorra, se uma criança vier a ingerir esse tipo de produto, a primeira coisa que você deve fazer é verifique e identifique o produto. Observe o que foi que ela ingeriu. Posteriormente, dê uma lida no rótulo do produto, porque muitas vezes ela diz o que você deve fazer. Não estimule o vômito, isto é totalmente errado. Também não dê nada para beber. Algumas pessoas acreditam que dando leite ou dando água vai ocorrer uma diluição, mas isso não é o correto. E caso precise de maiores informações, nós temos um número que vamos deixar aqui na tela, que é do Civitox, é o Centro Integrado de Toxicologia. Esse telefone, nós temos uma central em Campo Grande e nós temos também um 0800. Caso precise de qualquer informação, vocês podem ligar a qualquer momento. Não só por questão de produto de limpeza, mas temos também, por exemplo, plantas que uma criança pode vir a ingerir. Por isso é importante até estarmos ligados para que nós não tenhamos nenhuma planta de alguma espécie que possa ser tóxica para as crianças. Até mesmo acidente com animais peçonhentos, esse centro de toxicologia vai auxiliá-los se precisem de alguma informação. Então, estejam sempre com esses telefones colados na sua geladeira para que você, no momento que precisar, possa ligar. Nosso terceiro caso, então, será sobre engasgamentos, asfixia por objetos. Muitas vezes os pais compram alguns brinquedos e esses brinquedos vêm com algumas pecinhas pequenas, até mesmo aqueles brinquedos que não são adequados para a sua idade. Nós temos ali o Inmetro, que faz a verificação de acordo com a idade. Então, cuidado com esse brinquedo que você está comprando, até mesmo alguns podem ser tóxicos. A tinta que é utilizada neles pode ser tóxica. E aí você compra para o seu bebezinho, ele vai colocar na boca, e aí ele pode acabar engolindo uma pecinha. E caso isso ocorra, o que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, quando nós estivermos falando de uma criança de até 1 ano de idade, nós iremos fazer uma manobra que chama tapotagem e compressão, que é a manobra combinada. Primeiramente, eu vou posicionar a criança segurando dessa forma no meu antebraço. Observa que a perna dela fica presa ao meu tórax. Eu seguro na região aqui da face. Ela deve estar levemente inclinada para baixo. Eu posso fazer essa movimentação também sentada. Localizei ela inclinada, segura a criança para que ela não caia. Com a mão em forma de concha, eu vou executar a tapotagem. Primeiramente, não faça com muita força para que você não bata na cabeça da criança. Executou as 5 tapotagens, você vai segurar a cabeça da criança e girá-la. Teve um apoio? Melhor ainda. Aqui nós vamos executar a mesma forma que eu disse da compressão, ó. Localizei o primeiro dedo na linha mamilar, tirei, executo também 5 compressões. Então eu faço 5 tapotagens, 5 compressões e abro a boca da criança para observar se saiu ou não o objeto. Não saiu? Continuo executando, ó. 2, 3, 4, 5 tapotagens. Girei. 1, 2, 3, 4, 5 compressões. E observe se saiu o objeto. Se essa criança passar muito tempo assim, aí você já deve iniciar o quê? As compressões, como eu já iniciei. 30 compressões e 2 insuflações. Nunca se esqueça. Ocorreu essa situação, chame socorro primeiramente e depois vai executar atendimento, principalmente para crianças acima de 9 anos. No caso aqui de um bebezinho, tente auxiliar e peça para alguém ligar para o socorro enquanto você executa as manobras. Se nós tivermos aí uma criança um pouco mais velha, nós podemos utilizar também a manobra que nós chamamos de Heimlich, que é utilizada então a compressão. Nós vamos localizar aqui bem
no final da região do externo, entre o umbigo e o externo. Eu vou posicionar a minha mão dessa forma, essa região da mão, coloco entre os dois e vou executar as compressões conforme está mostrando na imagem. Então, os senhores irão executar as compressões torácicas ou então a manobra de Heimlich 5 vezes. Lembrando que essa criança, ela está consciente, ela só não está respirando por conta de uma obstrução de algum objeto. Aí, posteriormente, se essa criança ficar inconsciente, vocês devem executar a manobra como eu ensinei. As compressões, 30 compressões e 2 insuflações, porque aí ela já entrou em uma parada cardiorrespiratória. Então, ela está consciente, mas está obstruída, tente desobstruir. Não está consciente, já inicia a manobra de reanimação. Então, o último assunto que nós iremos falar agora são as quedas. As quedas, elas podem acontecer até mesmo com os idosos e geralmente com crianças abaixo de 9 anos. É um fator de grande risco realmente, pois muitas vezes as mães com os bebezinhos em um trocador colocam o bebezinho ao virar para buscar uma fralda, essa criança se movimenta e ela cai. Eles também são um grande fator de morte entre as crianças de 0 a 3 anos. Por isso, nós temos que ter um olhar mais cuidadoso para essas crianças. Nessa fase da vida, de 1 aos 3, aos 4 anos, a criança começa então a engatinhar, geralmente ela começa a caminhar. E é aí onde podem acontecer as graves quedas. Geralmente, a cabeça da criança ela tem um pouquinho maior de peso em relação ao seu corpo. Por isso, o seu sentido de gravidade, o seu ponto de gravidade fica um pouquinho deslocado. E por isso que ela acaba, às vezes, caindo muito mais do que um adulto. E aí, naquele momento que ela começa a caminhar, ela pode bater em quinas, tropeçar. O ideal é que os pais estejam muito atentos a esses riscos. Escadas, se você tem escada na sua casa, coloque aquelas grades para que a criança não suba, para que ela não caia da escada. Utilize sempre tapetes antiderrapantes, que são para que ele não consiga escorregar. Cuidado com as quinas, proteja esses locais. A criança ela também vai buscar pontos assim de tomadas e tome muito cuidado, use protetores, esconda esses fios, não deixe que ela fique observando. Sempre o principal no caso dos acidentes domésticos é a prevenção. Nós adultos, mães e pais, devemos ter um olhar muito mais atento para que observamos então lá na frente aquele risco que pode oferecer para as crianças. Por isso, senhores, estejam sempre com isso em mente. A segurança é o principal, a prevenção é o principal. Sempre converse com seus filhos, deixe eles saberem quais são os riscos, para que eles entendam por que, quando você disser não faça isso, e ele entenda que realmente aquilo pode causar um dano. Espero que eu tenha ajudado vocês e espero que realmente nenhuma dessas situações aconteçam com vocês. Agradeço muito a atenção e até a próxima.